Essa foi uma opção de um grupo de médicos, tanto cirurgiões quanto cardiologistas, isso há 30 anos atrás, em trabalhar com o paciente do SUS. E para isso a gente precisava estar aliado a uma instituição que também tivesse esse tipo de filosofia. Segundo os ensinamentos de Jesus, a pobreza é uma bem-aventurança. Nela existe uma riqueza própria que conduz à plena salvação. Atualmente, no entanto, ser pobre é motivo de exclusão social e descarte. No programa Maranatá de hoje, você confere a riqueza de ser pobre, as exclusões ocasionadas pela falta de recursos materiais e como a Igreja Católica trabalha para diminuir as diferenças sociais ocasionadas com a falta de recursos financeiros. Fique conosco, começa agora mais um Maranatá. Repugna a uma alma cristã, repugna a um pastor a possibilidade de que o ser humano seja descartado, seja qual for o motivo. Pobres de espírito, pobres materialmente, pobres de inteligência, enfim. Então o Papa está com uma bandeira lindíssima de viva a humanidade, salvemos a humanidade, salvemos sim o planeta, a casa onde todos nós moramos, mas o objetivo dele é salvar o ser humano. E aqui com a irmã Lúcia, conhecendo um pouco os bastidores, esse tão bonito projeto, né, do Hospital Pio XII, irmã, fala para nós como é que nasceu a obra de ação social Pio XII. Há 60 anos atrás, dia 2 de outubro, o nosso hospital completará 60 anos. E ele foi doado por nós, pelo pároco desse bairro, Santana. E era um padre muito apaixonado pelo cuidado dos seus paroquianos. Sim. E o bairro era muito pobre. Então ele estava construindo o hospital. E a nossa congregação tinha acabado de nascer, nós tínhamos 19 anos de idade como congregação. E o primeiro hospital que nós assumimos como nosso. Né? Então foi um trabalho assim, desafiador. Até hoje o nome dele é conhecido nessa cidade. E nesse bairro todos os antigos conhecem. Padre querido. Tem muitos Luiz nesse bairro. Muito querido. Ele era o pároco daqui. E apaixonado pelo povo. Um pároco fervoroso, enérgico, firme, mas era muito bom. E ele é apaixonado pelos doentes, pelos pobres, pelo povo de Deus e fez essa obra, que na ocasião era um asilo, era uma creche, era um hospital. O hospital atualmente atende, 80% do nosso atendimento é dedicado aos pacientes do SUS. Por ser uma instituição filantrópica, até por lei, nós deveríamos atender 60% do SUS e o 40% entre convênios e particulares. Por que essa proporção? Porque essa proporção nos permite, com essa receita um pouco diferenciada, fazer o equilíbrio. E os desafios que vocês enfrentam aqui no hospital, nós sabemos que não são poucos, São né? imensos, mas eu penso assim, a fé, a determinação e o desejo de atender o necessitado ultrapassa os limites. Aqui a gente sempre teve um trabalho que inclua essas pessoas e que a gente sempre pôde propiciar para um número enorme de pacientes que são os pacientes da rede do SUS. A abrangência da nossa atividade já extrapolou o estado de São Paulo. Muita gente do sul de Minas, gente de outros estados podiam vir. Com as modificações no sistema de saúde, a municipalização, isso foi restringindo o acesso dos pacientes ao atendimento aqui. Não que nós restringimos alguém, mas pelas modificações da municipalização. Mas esse número de pacientes é sempre grande, é sempre crescente. E a disponibilidade que a gente teve foi sempre de poder atender. O Hospital Pio XII ele foi pioneiro na cardiologia do Vale do Paraíba em termos de cirurgia cardíaca. O serviço começou há 30 anos com o Dr. Genival, o Dr. Ricardo. Eu faço parte desse serviço hoje em dia, já estou aqui já há 20 anos. E a gente, com o crescimento do serviço, necessitou de uma unidade específica para a recuperação dos pacientes com quadro de infarto, com quadro de valvulopatias, com quadro que necessitam de cirurgia ou tratamento clínico. Então a unidade ela é especializada nesse tipo de paciente. Hoje nós atendemos, o hospital tem uma capacidade instalada que nós atendemos 80% do SUS. Qual que é o nosso projeto agora a partir desse segundo semestre? É nós ampliarmos a instituição para que esses
80%, pode até baixar um pouquinho, né? Um percentual. Mas em número de leitos, isso vai... Por exemplo, hoje 80% nós atendemos 100 pacientes. Nós queremos atender 60%, mas esses 100 pacientes vai passar para 100, 120, 130. Então, esse equilíbrio é que nós estamos procurando. Como nós chegaremos a isso? É uma boa pergunta que fazem. Existe um projeto agora de ampliação da instituição. Com esse novo projeto, nós vamos ampliar em 10 leitos de UTI e mais ou menos uns 30 a 40 leitos de internação. Isso vai dar um fôlego para que o hospital possa ter um equilíbrio financeiro. Agora, essa obra vai custar, né? A pobreza cristã é dar do que é meu ao pobre, inclusive do que é necessário, e não o supérfluo, porque sei que ele me enriquece. E por que o pobre me enriquece? Porque Jesus disse que ele mesmo está no pobre. Essa opção é a opção por tratar do paciente, independente de qual origem dele. Claro que todo mundo precisa sobreviver de alguma forma, mas a satisfação de poder atingir um grande número de pacientes através do seu trabalho também é muito grande. Ver o resultado disso em pessoas que realmente precisam, não é? As maiores histórias e dificuldades são sempre aquelas que fazem com que você tenha que manter este serviço atuando. Existe uma demanda muito grande, né, de pacientes e invariavelmente nós negamos vaga, não tem vaga, então assim, e claro, todos esses pacientes são encaminhados, né, dos órgãos regionais aqui de saúde, então o desafio é a gente conseguir diminuir essa demanda, porque a missão maior da instituição, que é cuidar das vidas, a gente não está conseguindo atingir o que nós queremos. Então, é essa demanda que é o desafio. Então, o desafio ele está atrelado a esse projeto para nós conseguirmos atender mais pacientes e sempre frisando, da melhor forma possível. Até porque o Hospital Pio XII é conhecido muito pela sua resolutividade nos seus tratamentos. Eu tenho câncer na medula. Eu faço hemodiálise também, né? Mas no começo eu tive que ficar forte por causa dos meus filhos. Então eu acho que hoje eu levo até numa boa, porque tem casos tão pior do que o meu. Para mim, e eu vejo aqui, para mim é o melhor. É um hospital extremamente bem equipado. É um hospital que, para executar todas as exigências que são feitas para um credenciamento de alta complexidade, passa por crivos muito sérios, para poder atender tantas áreas diferentes, oncologia, cirurgia cardíaca, neuro. Então, é um hospital que alia a tecnologia, está com a sua equipe sempre atuando de forma multidisciplinar. Então, aqui você tem fisioterapia, psicologia, nutrição, todo o serviço social, todos os serviços agregados e trabalhando de forma somada em relação ao paciente. Uma ideologia de dignidade, uma boa ideologia de salvar a dignidade humana, até isso parece que foi desativado. Os pobres parece que estão batendo em retirada, meio medrosos pela avalanche com que essa mentalidade capitalista, essa mentalidade excludente está dominando o mundo. Graças a Deus nós temos um papo, uma bandeira tão linda apresentada para nós, né? A gente que convive no dia a dia com essas pessoas e suas carências se assusta com o desconhecimento dessas pessoas dos seus próprios direitos. Mas existem as posturas legais. Então eu trouxe aqui, e isso vai ficar com o senhor, que é uma carta dos direitos dos usuários de saúde. Isso aqui é do Ministério da Saúde. É uma portaria de agosto de 2009 e que coloca os direitos dos cidadãos e responsabilidades também em relação à saúde. Isso pode ser acessado pelo site www.humanizasus.net ou www.portaldasaude.gov.br. Essa Carta dos Direitos, então, ela vem desde 2009, na portaria 1820. Não é inventado por mim, por você, pelo prefeito, pelo governo. Não, é um direito constitucional, né? E ela visa, como está escrito, garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, de proteção e recuperação da saúde,
coloca os direitos e os deveres do cidadão ao atendimento no sistema público ou privado. Nós pensamos algumas coisas interessantes, se o senhor permitir, que diz que todo cidadão tem direito a acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado. Não é qualquer tratamento, é o adequado para a efetiva resolução do seu problema. Todo cidadão tem direito a um atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação de qualquer tipo. Ele também tem direito a um atendimento que respeite seus valores e tem responsabilidades que o cidadão também tem para com o seu tratamento, que é dar todas as informações necessárias, guardando-se sempre o sigilo dessas informações, a ser assíduo ao tratamento preconizado, a fazer seus retornos regularmente. Então, o cidadão também tem obrigações. Não basta eu chegar e transferir um paciente de um lugar para o outro e que ele vai ser atendido daqui a meses e que isso, numa doença oncológica ou cardiológica, pode estar determinando de maneira inadequada, às vezes fatal, a evolução da sua doença. Então, o tratamento tem que ser adequado e no tempo correto. Isso aqui são só algumas coisas que nessa cartilha dos direitos dos usuários que a gente pensou. É a paixão por cuidar da saúde do povo. E na ocasião do nosso hospital, só tínhamos nós e a Santa Casa. Então, o povo precisava de assistência, precisava de cuidado, de carinho. E o hospital é referencial na cidade por isso. Há 60 anos nós estamos aqui cuidando do povo de Deus, cuidando dos pobres, dos doentes e doentes pobres. Eu vim da área privada, sei lá, você faz acordo dos convênios, fez. Aqui não é muito controle, o que é correto, de maneira nenhuma estou falando que não é, existe muito controle, que é o correto da parte do governo, mas é aquela questão de você conseguir fazer a sua parte profissional e, além disso, você fazer aquela parte sua pessoal, de poder se doar um pouco, né, do seu tempo, do seu profissionalismo para atender as pessoas. E um bom trabalho feito na gestão administrativa, né, até que nós fazemos aqui a gestão compartilhada, ou seja, as pessoas participam, né, sabem aonde a empresa quer chegar, então se doam também. Então eu posso falar que não só eu como administrador, mas muitas pessoas que trabalham aqui se doam mesmo porque acreditam que o trabalho, seu como profissional executado, existe uma parte de coração que é feita. Os médicos desta unidade são médicos que, além de fazer terapia intensiva, são cardiologistas. Então, são especialistas na área de cardiologia voltada à terapia intensiva. E esse é um serviço que poucos hospitais da região têm. E, graças a Deus, a gente consegue, pela ajuda das irmãs, pelo esforço de todo o pessoal envolvido aqui nesse hospital, oferecer esse serviço principalmente para os doentes do SUS. O Hospital Pio XII é um hospital de alta complexidade. Tem um credenciamento para atuar em alta complexidade. E isso se faz nas áreas de neurologia, cirurgia bariátrica, cirurgia cardíaca ou cardiologia como um todo, isso envolve hemodinâmica, cirurgia, UTIs específicas cardiológicas e também a área oncológica, tanto cirúrgica, que tem uma atuação bastante grande, quanto a área de transplante de medula óssea, que sem dúvida é um objeto de orgulho para todos nós dessa comunidade. É uma atuação relativamente recente, porém com um número de pacientes já importante, tratados, e mais importante ainda, com resultados extremamente bons comparados a outros grandes centros. Aqui, por exemplo, nós estamos na UTI, 100% do SUS. E nós damos tudo que nós temos para eles, não só no sentido da tecnologia avançada, o máximo que nós podemos, mas também no atendimento humano, atendimento espiritual também nós damos. O que nós queremos agora, na verdade, o que nós precisamos é fazer essa ampliação para atendermos a demanda.
Então, como nós dependemos de verbas parlamentares, que elas são demoradas, elas chegam, mas a emergência, assim, o que nós precisamos agora é realmente da colaboração da sociedade como um todo. Eu sei que tem empresários nos assistindo, pessoas que acreditam no trabalho não voluntário, o trabalho sério de um hospital. Então nós temos o desafio desse semestre, agora o segundo semestre de 2015, ampliarmos 10 leitos de UTI e mais 30 leitos de internação. Então é um desafio, o projeto já está pronto, então fica o convite, até o desafio, né, padre? De as pessoas conseguirem, puderem contribuir, entrem em contato com o hospital, e o Hospital Pio XII, o hospital filantrópico que precisa de você para que nós possamos continuar atendendo cada vez mais pacientes que necessitam de um atendimento adequado e para que melhoremos a qualidade de vida não só da pessoa, mas da nossa região como um todo. E queremos continuar contando com você para que esse projeto e tantos outros se torne conhecido. Colabore com a TV Canção Nova, seja nosso amigo, sócio, fiel contribuidor. Continue acessando também o nosso programa, Maranatá TVCN. Até o próximo programa.